Filipenses capítulo 1, verso 3 em diante, diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, de dia até agora, do primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho e intratável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, esta palavra ela nos confronta, porque uma obra que ele começou e ele vai terminar, então já implica algumas coisas muito verdadeiras que nós temos que entender. A primeira coisa é que ele começou e ele vai terminar. E às vezes nós tentamos lutar com as nossas próprias forças. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Paulo está dizendo aos filipenses: olha, tudo que ele começou ele vai terminar. Por tudo aquilo que vocês têm feito ao Evangelho, pela pregação do Evangelho, por tudo aquilo que você tem cooperado para as coisas do Evangelho, por tudo aquilo que vocês têm feito por mim, em prisões ou na minha defesa, Deus vai terminar. Ou seja, Deus, Ele nunca faz nada que não tenha uma segunda esperança. Tudo que nós fazemos, nós esperamos algo, nós precisamos de uma resposta, nós queremos algo de Deus, e isso não é proibido, pelo contrário. Mas você tem que buscar a excelência, o querer, a vontade de Deus. É isso que fica difícil. Deixar Deus entrar no seu destino, mudar a tua rota, fazer com que você muitas vezes volte para trás, em vez de começar da onde você está. Retornar atrás é muito complicado. Não temos dúvida que a visão celular no modelo dos 12, a visão que nós hoje aqui praticamos, ela veio para escrever o capítulo 29 de Atos. Ela veio trazer a igreja primitiva para os nossos dias, no século 21. E isso muitas vezes, irmãos, é um desafio muito grande. Porque a nossa paternidade espiritual é uma paternidade de pessoas que não tiveram condições, nem deram exemplos necessários para que a gente venha viver isso. É muito complicado. Deus, Ele tem um propósito para a sua igreja: deixá-la sem mácula, sem ruga, preparar cada um de nós para sermos filhos dele, tirar de nós toda a semelhança maligna. Esse é um trabalho que a igreja exerce nos dias de hoje. Por isso nós temos que ter em mente que nós precisamos estabelecer o reino de Deus, não só no confisco, mas em toda a terra,
E aonde você pisar as plantas dos teus pés, seja ali o reino de Deus estabelecido. Porque quando se estabelece o reino de Deus, nós temos que entender isso, se manifesta o mesmo. Quem está comigo aí? Viaja comigo, por favor. Não deixa eu sozinho nesse trem, não. E quando você estabelece algo, este algo vai produzir aquilo que nós esperamos. Quando abriu a primeira lan house do Confisco, ela se manifestou. Nós entramos na internet, 2h50 a hora. Aquele menino roubando dentro de casa, pegando moedinha, juntando tudo para ir para a lan house. É ou não é? Mas houve pessoas mais inteligentes que modernizaram isso tudo. E entrou os Wi-Fi. Então nós começamos a desfrutar de algumas possibilidades de aparelhos que nós sentamos no passeio da pessoa e acessamos a internet. Então alguém estabeleceu alguma coisa e manifestou a nós. Quem está entendendo? E nós precisamos também estabelecer o reino para que ele se manifeste. Mas para ele se manifestar, não pode ter mácula, rugas, mas santa e irrepreensível. Essa igreja que Jesus Cristo quer usar nesses dias. Então a pergunta que não quer calar: Deus, por que o Senhor não me usa? Por que eu tenho tido dificuldade de ser usado? Por que eu não saio da mesmice da minha vida? Sabe por quê? Porque a moeda do reino é tudo. Ou é tudo ou é nada. Ou você se entrega, ou você se entrega totalmente, porque ele vai se entregar totalmente para você, ou então você não vai ter nada. Somos a igreja dos últimos dias. Jesus está à porta. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Que Jesus vai voltar na minha geração, na sua geração. Aí você vai me perguntar assim: mas nas nuvens? Não sei. Às vezes num atropelamento, num tiro, numa bala perdida. Porque Jesus volta, meu irmão. Jesus volta. Agora lá no ML está entrando lá um bocado que Jesus voltou. Estão entendendo? O problema nosso é que nós estamos querendo o glorioso. O ser humano, ele tem essa dificuldade de querer o magnífico. Não, ele vai vir. Olha, ele vai vir e vestido com a coraça. E eu... Vamos. Roda. O dia acordei de madrugada sem respiração. Quase que eu vou, irmãos. Eu só pude falar: Jesus, leva eu então. Porque o ser humano, ele só busca o quê? O espetacular. Nós não queremos um cultinho mais ou menos. Nós queremos um espetacular. Nós não aceitamos mais entrar na presença de Deus e sentir a presença dele se não for no espetacular. Mas eu quero te dizer que Deus age na simplicidade. Deus age na humildade. Deus age nas pessoas que realmente querem se preparar para Ele. Você sabe por que muita coisa não manifesta hoje na igreja agora? Curas, prodígios, maravilhas. Porque nós não preparamos o ambiente. Eu estava falando hoje de manhã, aquela mulher que preparou aquele quarto para Eliseu. Ela preparou um ambiente para um profeta. É ou não é? Ele preparou um ambiente. O que você tem preparado para Deus no decorrer do seu dia? Não podemos ser filhos dos céus se não formos provados e aprovados. Não tem como. Quem quer ser filhos dos céus?
Quem quer ser filho de Deus? Todo mundo quer, eu quero, todos querem. Mas temos que vencer. Olha o que diz em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois da aprovação receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que os amam. Suporte bem aquilo que você tem passado, porque depois disso Deus vai te dar, com certeza, a tranquilidade. Jesus sabe que enfrentar o diabo não é fácil, irmãos. Ele está ao nosso derredor o tempo todo, querendo nos estragar, querendo nos destruir, querendo nos pegar, querendo devorar, tirando proveito das nossas falhas humanas, das nossas falhas de caráter. Uma hora eu estou, outra hora eu não estou. Uma hora eu quero ser tratado, mas outra hora eu não quero mais. Você mesmo dá o seu tempo. Você mesmo diz, não, eu não preciso mais disso, e vai embora. Não espera Deus terminar aquilo que Ele começou. Cuidado com as nossas fraquezas. E eu quero te dizer para você que está aqui hoje, novo convertido, aproveite, mergulhe em Deus, esqueça tudo e mergulhe em Deus, porque Ele vai te preparar para o dia de amanhã. Em 1 Pedro capítulo 5:8 diz assim: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vós. Irmãos, no mundo todo há sofrimento. Desde que Adão se perdeu, há uma luta diária, todos os dias. Todos os dias o diabo tem lutado para te derrotar, para te destruir. E cabe a mim e a você ser sóbrios, vigilantes, buscando a presença de Deus, buscando aquilo que é de Deus, para que Ele cuide de você. Seja você o que você for, apóstolo, pastor, querubim, serafim, quem você é, busque a presença do Eterno. Ninguém, irmãos, eu disse, ninguém está livre do diabo. Ele quer destruir as vidas. Ele quer pegar todos. Eu estava dizendo aqui hoje na ministração da reunião de líderes, a maternidade é um lugar onde todo mundo sorri lá no hospital. Todo mundo sorri numa maternidade. Lógico que no país que nós vivemos vai ter só pessoas medianas, dependendo do hospital. Mas se você for lá em cima, lá na Serra, onde tem aquele hospital bom lá, como é que chama? Como é que chama? Aí vai, né? Outros nomes também. Vai ter doutores também sorrindo. Mas Deus é tão perfeito que tem um cemitério, que onde chora doutor, pobre, todo mundo junto. O delegado, promotor, oficial, o pastor, o apóstolo, o querubim, o serafim, todo mundo chora. E tem um lugar que todo mundo se alegra quando nasce. Isso é muito interessante, irmãos. Sabe o que nos falta?
sermos, glória a Deus, sermos tratáveis, ensináveis e submissos, transparentes e esperançosos e santos. Precisamos ter essas características no nosso DNA espiritual. Se você tiver esse DNA espiritual em você, você vai se livrar da mão do diabo. Eu queria que você repetisse após mim, porque eu quero que você saia daqui ensinável. Diga assim: tratáveis, ensináveis, submissos, transparentes, esperançosos e santos. Se você tiver essas características, não precisa temer ao diabo. Não precisa temer ao diabo. Jesus, o Messias, aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de servo, foi submisso, obediente até a morte, morte de cruz. Ele é o nosso exemplo maior. Agora eu não entendo, as pessoas, elas começam a caminhada, se for velho de crente é pior ainda. Aí é cisma porque eles é doutor mesmo. Mas agora tem uns novinhos que começou a andar agora, já não quer ouvir ninguém mais, já acha que sabe tudo e não sabe nada, inocente. Vai tomar tanta pancada para cara fora. E Deus, irmãos, não se deixe escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher. Entende isso? Quem está comigo ainda? Mas ele se humilhou. Olha o que diz em Filipenses 2:5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha, o apóstolo Paulo ensinando ainda aos Filipos, ele dizendo a eles ainda, lá no 2:5, dizendo: olha, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, formando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, tem crente hoje de todo tipo, mas na minha época, quando nós convertíamos, 10 anos nós ficávamos humildezinhos, com medo até de pedir para orar na hora da reunião. Hoje o irmão Alexandre vai orar, hoje não. Hoje é palestrante, pastor, missionário, já vai sozinho para monte, muda de igreja a hora que o nariz empinou, não pergunta quem foi, quem vai, não toma a bênção do seu pastor, acha que ele está lá por estar. Um dia nós estávamos lá no meu pastor e chegou um aviso para ele: olha, pastor, tem um jovem endemoniado lá na igreja de baixo, e ele falou que não sai enquanto o senhor não for lá. Ele falou: não é possível. Já expulsaram, já expulsaram. Já chamou o sangue de Jesus, já chamou o sangue de Jesus. Sangue de todo mundo, já pintou. Tem diácono julgado no chão lá, já que não aguenta mais orar. Vocês estão brincando, não, irmãos? Só que ele chegou lá, que ele adentrou a igreja. Ele virou incorporado. Falou: só vou sair daqui porque você está sobre a vida desse rapaz. Se eu fosse você, eu abençoava ele, que eu estou para matá-lo. O diabo falando. O apóstolo repreendeu, mandou ele embora. E ali mesmo abençoou o rapaz. Foi descobrir que tinha saído da igreja de qualquer jeito, sem pedir a bênção, sem ir lá conversar com o pastor.
e acha que está certo, que é o dono da verdade. Então aprenda com Cristo e aprenda com o ensinamento do apóstolo Paulo. Se esvazie, porque tudo que você tem dentro de você precisa sair para ele poder encher. Ele não vai colocar nada em você. Se você estiver entendendo, se expresse, pelo amor de Deus. Ele não vai colocar nada em você enquanto não sair aquilo que é seu. Enquanto você tiver aquilo que é seu, você vai continuar com aquilo que é seu. Mas a Bíblia é clara. Ele diz: esvazie-se. Esvazie-se totalmente, como Jesus esvaziou. Mas preste atenção: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhes deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo dela. Deus quer te elevar o teu nome. Deus quer te levar às nações. Mas para quê? Por quê? O que você vai fazer com isso? Aonde você quer chegar? Precisamos aprender a ser discípulos como Jesus aprendeu. Precisamos nesses dias, irmãos, nos confrontar a nós mesmos. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Aleluia. Dá para sair um glória a Deus aí? Entusiasmado. Com esse entusiasmo. 53, a partir do verso 1 diz assim: responda para você mesmo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou a moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, o justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, esse evangelho, irmãos, que eles pregaram para nós aí tanto tempo, é um evangelho mentiroso.
Se Deus fez isso com Jesus, eu fico com medo do que Ele não vai fazer comigo. Quem está preparado para ser tratado por Deus? Só meia dúzia? Glória a Deus. Eu falei isso na ministração. Igreja não é lugar de conforto. Tem muita gente vindo para a igreja achando que vai ser confortável aqui. Esqueça essa igreja, porque essa igreja não existe. E se existe, é mentirosa. Deus nos deu o privilégio de sermos soldados da última hora, a noiva do Messias. Lembre-se de todo o privilégio que traz consigo grandes responsabilidades. Realmente Ele pagou o preço por nós, mas é a nossa responsabilidade. Como servos aprovados, como filhos de Deus, como líderes, como homens e mulheres que foram trago, existe um teste. E esse teste é diário. Quem quer ser testado diariamente? Oh, aleluia. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sido tratável? Você tem sido tratável? Deus sempre nos tratará através de alguém ou de alguma coisa. Se você não está insatisfeito com o seu pastor, você está no lugar certo. Amém? Se você não está satisfeito com o seu líder, você está no lugar certo. Agora, se você estiver confortável porque ninguém fala nada com você, aleluia, glória a Deus, não, que bom. O culto termina até na hora certinha, ele nunca atrasou, meu Deus. Mas que homem de Deus. Ele e você deve ser de Deus mesmo. Deuses. Cuidado. Nós perdemos tempo com tudo, menos com a palavra de Deus. Vai para uma festinha, pode ser até de crente, não tem problema. Mas a Coca-Cola está gelada, a coxinha está sequinha, meu irmão. Vou tirar você dali de dentro só na cadeira de... Só naquele negócio de... Só na pancada, na porrada. Vambora, meu irmão. Não vou nem falar das outras, não. Se for de crente, se tiver coca gelada e uma coxinha, aquela que faz... Acabou. Aquilo o anfitrião tem que sofrer. Aquela mãozinha do cara que tá fritando, vai ficar lá fritando. Enquanto tem um churrasquinho, ninguém sai de lá enquanto não acaba a festa. Mas quando fala que a palavra de Deus quer examinar, quer nos tratar, aí começam as dificuldades. O sono vem, o cansaço, a frieza, não sei o que, não sei o que. Mas eu quero te dizer que eu não posso te ouvir. Seja tratável. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seja tratável. Porque quando você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas vão acontecer à sua direção. A bênção vai vir sobre você. Mas trate as coisas de Deus. Deixa Ele tratar você. Uma das maiores dificuldades desses dias, ensinável, como você tem sido ensinado? Você tem deixado ser ensinado? Deus sempre nos ensinará através de alguém ou alguma coisa.
Às vezes você não gosta do culto até mais tarde. Deus está tratando, cuidado. Cuidado. Às vezes um dia ele demora a chegar no culto, você reclama. Mas quando você atrasa, não tem problema. Já viu isso? Às vezes Deus quer falar alguma coisa com você, mas você não tem tempo para Ele. Deixa Deus te ensinar. Olha o que diz lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você está cansadinho do culto, meu filho, você está na carne. Que é só a carne que cansa, o espírito não cansa. Entende isso? Carne cansa, espírito não. Você tem prazer de estar na presença de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De mim, que sou manso e humilde de coração. E se você está cansado, achareis descanso para as vossas almas. Está cansadinho? Deus tem preparado um descanso para vossas almas. E diz mais: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, você que está aqui nessa noite e está ficando cansado de vir à igreja, que está cansado de tanta coisa, é porque você ainda não pegou o jugo da pessoa certa. Você ainda está com o seu jugo ainda. E daqui a pouco eu vou pedir para você vir aqui à frente e derrubar ele aqui. Joga ele aqui, deixa ele aqui. Não leva isso para casa não. Eu vejo aquelas pessoas que para ir para a igreja é só Jesus na causa. Tem que chamar até a rotante espiritual. Você tem sido submisso. Tenho certeza que alguns viram e falaram: agora pegou na minha veia. Submissão. Homem mandando, mulher mandando em homem. Homem mandando em mulher. Isso é submissão, irmãos? Não, né? A Deus as autoridades foram constituídas. Você tem que ser submisso a toda autoridade constituída por Deus. Se Ele falou que você tem que ser submisso ao seu marido, seja submisso a Ele. Para de dar aquela de galinha carijó dentro de casa, porque senão você vai apanhar mesmo. Pare com isso, minha irmã. Você tem que ganhar seu marido no amor. Tem umas que é pior, não querer deixar o cara nem para a igreja. Miserável. Essa dá vontade de bater na hora, irmãos. Pegar o carro, descer lá na porta, eu vim aqui. Arrancar o cinto, molhar no azeite, falar: não tem vara. Vai no couro mesmo, no currião. Porque você vê as desgraças que é, irmãos. O cara sem estar na igreja, irmãos. Você vê o que é, irmãos. Uma pessoa sem o temor de Deus, irmãos. Liga depois de 3 dias e fala: eu fiquei por aqui mesmo. Deu certo, não. É que é mentiraiada. Todo dia hora extra. Não para de hora extra. O chefe me chamou para reunião. Aí as vai gostar. Acho que aí, aleluia, glória a Deus. Uns dias tá passando na porta. Ai, meu Deus. E a mesma coisa os homens também. Esses frouxos. Em vez de colocar a esposa para andar, para caminhar no Senhor, vai fazer gracinha aí. Ou vai vir chorar lá comigo. Vai chorar comigo que sabe. Eu bato, irmão, eu bato com força. Não tem boca não, irmãos. Por isso que eu ensino. Por isso nós discipulamos. Por isso nós instruímos. É horas de madrugada orando, buscando a Deus. Filipenses 2:5.
Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual foi subsistindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, sendo forma de servo, foi submisso, se humilhou. Ele poderia ter virado e falado: não, que negócio é esse? Ele fez isso. Quando você chega no Getsemane lá em Israel, quem vai em Israel? Vocês é tudo bobo, viu? Quem vai em Israel? Não, você não sabe o que você está perdendo. Só não vou esse ano porque eu dou uma zebrinha. Mas ano que vem, irmãos, é certo. É batata. Em nome de Jesus. Só se eu não receber o convite dele. Chega no Getsemane. Os ortodoxos construíram uma igreja do lado, chamada Igreja Escura. Eu já preguei essa ministração aqui. Lá os vidros são todos escuros, irmãos. Você entra dentro da igreja, parece muito ruim. Eu não aguentei ficar lá dentro. Um sentimento muito ruim. Porque eles imitaram a opressão que Jesus teve no Getsemane, da submissão que ele teve no Getsemane. Eu não sei como você tem andado, mas muitas das vezes você vai ter que ser oprimido para ser submisso. Muitas das vezes vai doer para você ser submisso. Mas a submissão aumenta e muito o seu nível. Esperançosos. Quem é esperançoso aí? Amar a mulher ainda. Mulher queima o arroz. Vou morrer! Já viu mulher? É, mulher assim, mano. Queima o arroz, vai morrer. Vai morrer por causa do arroz, irmãos. Minha filha, tudo bem, joga fora e faz outro. Se você não quer fazer, vamos comprar outro. Pronto. Amém, irmãos? Nós devemos ser esperançosos. Sempre crer que a cada dia você será melhor. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, você tem que ter esperança que amanhã você vai ser melhor do que hoje, que agora. Você entrou aqui de um jeito, você vai sair de outro jeito muito melhor. Quem crê nisso, pelo amor de Deus? Eu aplaudo ao Senhor, faça alguma coisa. Me ajuda a pregar, por favor. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que ser esperançosos. Esperançosos. Amanhã vai ser melhor do que hoje. O amanhã vai ser melhor do que o amanhã de amanhã. E de amanhã, de amanhã, de amanhã. E por aí vai. Seja santo. Meu Deus, no século 21 esse homem vem com uma palavra de santidade ao Senhor. Isso é para outros tempos, pastor. Eu quero te dizer para você: sede santo, porque eu sou santo. E sem santidade ninguém, diga, ninguém verá a Deus. O que é ser santo, pastor? É se separar para Ele. É não chegar num culto desse e viver a sua vida toda dependendo do entusiasmo do outro, do ânimo do outro. Se o outro não for, não vou. É você fazer a sua própria vida em Deus. É você se separar para Deus. É você estar caminhando com a pessoa falar assim: ah, eu vou desistir. Você olha para ela e fala: Deus, eu não vou desistir. Eu não dependo de você. Eu dependo de Cristo. Você pode ficar sem tudo, irmãos, menos sem a presença do Eterno. Sem a presença do Eterno não dá para viver. Deus está tratando o seu caráter hoje.
A visão celular no modelo dos 12 trouxe para a igreja do século 21 a oportunidade de ser e fazer o melhor para Deus. E o melhor para Deus são essas 5 características que nós precisamos colocar no nosso caráter. Eu li um texto, um artigo na internet, não lembro, que diz que caráter diz assim: isso quando aceitarmos o tratamento no caráter, saiba que o amor de Deus não faz acepção de pessoas, mas faz asepsia. Você sabe o que é asepsia? Limpeza de um caráter problemático. E Deus hoje vai fazer muita asepsia aqui hoje. Deus vai se tornar tratável. Deus vai te tornar santo. Deus vai te tornar deixa eu achar aqui, esperançoso, santo, esperançoso. Ah, tem outra aqui, ó. Transparente, deixei por último. Tá faltando isso no nosso meio. Ser transparente. Com Deus, consigo mesmo, com todos que o cercam, seus líderes, seu pastor e o seu discipulador. Eu queria ler um texto lá de Efésios 4:25, quando eu termino, e vamos orar. Diz assim: pelo que deixai a mentira e falai sempre a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Quando você mente ao seu irmão, você mente a si mesmo. Seja transparente na presença de Deus. Fica sobre os seus pés.